queridos! Oi, boa noite! Dando continuidade da nossa conversa da semana passada, que era sobre paixão e amor. E hoje, então, nós vamos falar de quando é que o amor ele se torna doentio. O que vocês precisam entender é o seguinte: a paixão e o amor são sentimentos, ponto, tá? O que vai diferenciar ele de ser doentio ou não é a forma como eu vou me relacionar com esse sentimento, tá bom? Então ele vai falar muito mais de mim do que o próprio sentimento. Eu digo isso porque a gente costuma sempre se referenciar ao amor. Tanto é que hoje em dia já não tem mais no DSM-4 amor patológico como doença. Ainda a gente fala, né? Porque digamos que é a forma como ficou registrado, né? Mas o amor patológico, ele sempre vem em decorrência de um momento de vida, de uma situação que está acontecendo ou em decorrência de uma psicopatologia, certo? Então, olha só. Quais são as causas mais frequentes, então, de um amor doentio? Primeiro, gente, é a fixação e a dependência pelo parceiro, tá bom? Então, são aquelas pessoas que provavelmente vocês ou já viveram ou conhecem, que quando começam a namorar, né, elas se excluem do convívio social. E tu pode até conversar com essa pessoa e essa pessoa ela vai te dar um monte de justificativas pela qual ela não tá se excluindo, mas que ela tá cheia de outros compromissos e afazeres. Então, um dos pontos é que a pessoa que sofre do amor doentio, patológico, a pessoa ela não consegue reconhecer que ela está passando por uma dificuldade. Ela sempre vai atribuir justificativas que vão representar a atitude dela de exclusão, de convívio social e até mesmo com familiares. Então, o que acontece? A pessoa ela fica fixada no seu parceiro e essa fixação faz com que ela deixe de viver a sua vida e passe a viver a vida do outro. De que formas? Primeira coisa que eu vou falar, controle. Um controle excessivo. E o que é esse controle excessivo? Vai perpassar celular, controle de celular, mensagens de WhatsApp, Facebook, Instagram e todas as outras redes sociais que o parceiro ou a parceira tiver. A pessoa ela tem a necessidade e como se ela tivesse uma abstinência, entende? Se ela não tem aquilo. Então ela tem a necessidade de ficar mexendo nas redes sociais da outra pessoa, controlar aquela pessoa. Eu quero ver com quem tá conversando, qual é o teor da conversa e sempre fica associando, digamos, com traições, com conversas que ela não gosta, que ela se sente desconfortável. Então, ela pode observar, por exemplo, assim, o meu marido, meu namorado, noivo, enfim, colocou lá a senha, eu fico olhando de cantinho de olho, gravo, o cara ou a mulher vai entrar no banho, a primeira coisa que faz é o celular, tá bom? Então, assim, é uma necessidade absurda que a pessoa tem de controlar a vida do outro. Nesse controle, gente, inclui coisas ainda que eu considero bem mais graves, que é, por exemplo, pôr escutas dentro do local onde a pessoa ela vive não, né, que ela fica a maior parte do tempo. Então, o que essa pessoa faz? Ela entra na casa, um exemplo dessa pessoa, e põe escutas em diversos ambientes e fica controlando isso de casa. E aí a pessoa sabe exatamente tudo o que está acontecendo na vida do outro, como se essa pessoa vivesse um Big Brother. Só que a outra não sabe. E aí o detalhe é, quando essa outra pessoa, ela descobre, por exemplo, que, né, porque vai chegar uma hora que a pessoa vai falar, né, e aí ela vai começar, nossa, mas como que essa pessoa tá sabendo disso, se isso eu fiz, né, entre aspas, num momento mais sigiloso, como que ela sabe que tá acontecendo isso? Então, quando a pessoa, ela comenta alguma coisa, ou ela descobre, porque às vezes ela acaba pegando a escuta, a pessoa que colocou a escuta no caso consegue de uma forma altamente sedutora explicar o que aconteceu e a outra acaba perdoando. E ainda diz que tá arrependido, que entende, mas é porque ele estava inseguro, cria outras justificativas para justificar a insegurança do outro.
Outro ponto, são pessoas que cheiram a roupa do seu parceiro. Gente, cheiram camisa, pode cheirar cueca, pode cheirar calcinha, vão mexer na mochila, na bolsa. Tem gente que fica olhando, por exemplo, sabe os bilhetinhos de estacionamento? Fazem isso, olhem os bilhetinhos de estacionamento que fica no carro, que ficam procurando para ver se tem fio de cabelo. Ah, deixa eu ver, aqui tem um fio de cabelo. E por exemplo, se eu, né, sou morena e eu vejo um fio de cabelo loiro, já crio a situação. Então, assim, a pessoa ela fica o tempo inteiro em busca de algo. O tempo inteiro. Certo? Como eu falei pra vocês, então começa a zerar o convívio social e cria uma rotina para que eles vivam apenas os dois. E a pessoa, gente, que tá sofrendo isso não se dá conta. Tá? Então esse é um ponto que é muito importante vocês ficarem atentos. Se vocês são amigos de uma pessoa que tá passando por isso e vocês vão conversar com essa pessoa, ela não vai entender. Sim, Camila, é diferente. Quando tu tá desconfiado, tá? É diferente de você cheirar uma roupa ou procurar algo quando se está realmente desconfiado. Eu não sei se eu entendi muito bem tua pergunta, tá? Mas, por exemplo, assim, ó, cheirar a roupa já não é um comportamento natural. Por que a gente vai cheirar a roupa, né, do seu parceiro? Então, se a gente tá cheirando, a gente tá cheirando porque tá desconfiado de alguma coisa, né? Então, isso já não seria um comportamento natural. A gente cheira, não é o cheirinho, por exemplo, assim, eu vou dormir, eu quero dormir com o cheiro da camiseta do meu namorado, né? Isso é um ponto. Agora, né, tu cheirar para tentar descobrir se foi em festa, se tá com perfume, né? Enfim, se tem outras coisas na camiseta, isso já vai para um outro lado. É uma pessoa, assim, que desconfia o tempo inteiro, né? O tempo inteiro e de forma exagerada, muito bem. Gente, são pessoas que elas perseguem o outro, né? Às vezes pode até contratar detetives, né? Hoje em dia isso é muito comum, inclusive, né? Tem muitas pessoas que trabalham, inclusive, com essa profissão. Então, contratam detetives. Olha que interessante, eu me lembrei agora. Esses tempos eu peguei um Uber pra vir pra minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, o cara do Uber falou, nossa, que coincidência. Eu já vim deixar umas pessoas aqui, uma pessoa aqui nesse prédio. Falei, olha só, que coincidência mesmo. Não, mas a mulher é muito maluca. Sabe o que ela me fez fazer? Eu fiquei a tarde inteira com ela atrás do marido. Porque ela tinha certeza que o marido estava traindo ela. E aí ele contou que a mulher não pegou nenhuma traição. O cara foi em reunião, almoçou com as pessoas que ele falava que ele ia almoçar e ele fez, e depois fez todos os outros compromissos dele. Só que aí depois ela começou a contratar o cara pra fazer esse tipo de rastreamento, né? E nunca encontraram nada. Então, ó, esse é um exemplo, gente, de amor doentio, né? Por que a pessoa vai ter... E ela tinha pedido um atestado médico pra não trabalhar justamente pra fazer isso. Então, vocês entendem o ponto que chega? A pessoa, ela acredita naquela necessidade. Ninguém consegue mostrar pra ela que isso é anormal ou que isso já está se sobressaindo. A ex do meu namorado é psicóloga e fazia isso. Um dia ela me seguiu e invadiu minha casa, inventou várias mentiras. Mas é isso, né, gente? Não é porque é psicóloga que também não vai ter alguns problemas psicológicos, porque tem muitas que também tem, né? Gente, quem faz isso é porque é uma pessoa mal amada. Esse tipo de julgamento tem que ter muito cuidado, né? Porque isso é um julgamento que não é bem por aí que acontece, né? A resposta mesmo não é por essa via, não é porque ela é mal amada. Ela faz isso em decorrência de alguma situação que aconteceu, ou na vida dela, ou na relação, ou ela está com algum tipo de psicopatologia, ou ela tem um transtorno de personalidade, por exemplo, dependente, que faz com que tenha esse tipo de comportamento. Percebam? Então, assim, ó, por que eu trago esses assuntos? Justamente para que vocês entendam que não são pessoas que fazem isso porque acham bonito. São pessoas que fazem isso porque, no momento, estão adoecidas. Estão em sofrimento. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não vamos julgar dessa forma, né? Acho que a gente precisa entender que tem um sofrimento aí. Então, é preciso entender o que significa esse sofrimento.
Pode ser sim que traumas de relacionamentos anteriores podem contribuir também para que a pessoa ela fique mais obsessiva e compulsiva quanto ao próximo namorado. Pode ser sim, tá? É uma sensação horrível, né? E exatamente, o outro desconfiar de tudo e de todos, muito bem. De algum trauma, não deixar mexer no celular. Digo numa relação saudável, é de se desconfiar, algo a esconder. Thaís, é legal a tua pergunta, né? Não deixar, a pessoa não gosta que mexa no celular. Eu acho que isso vai muito entre uma regra e um acordo do casal. Por exemplo, eu não gosto que mexa no meu celular, tá? Eu, Janaína, não gosto. Então, assim, por que eu não gosto? Porque eu aqui tenho conversa com os meus pacientes, com os meus clientes, eu tenho com as minhas amigas. E o que acontece? Se vai ler alguma coisa, provavelmente a interpretação ela pode ser distorcida. Agora, por exemplo, eu uso tranquilamente o meu celular na frente do meu marido. Entende? Não é algo escondido. Então, eu acho que esse é um ponto que vocês precisam equilibrar. Não é que tenha que ser escondido. Ah, não, eu vou mexer no celular, agora eu viro, não mostro a senha. Não é isso. Mas é uma questão de acordo. O que tu se sente bem, né? E que tu tem que acordar com o teu parceiro. Agora, falando isso, eu me lembrei que quando eu era criança, meu pai, ele nunca deixava eu mexer nas coisas dele. Nunca. E ele falava assim, não, aqui não mexe. Se fosse uma gaveta, qualquer coisa, ele não gostava que mexesse. Porque ele dizia, não, aqui é meu, é da minha privacidade, eu não gosto que mexa. E eu aprendi dessa forma, né? Tanto é que eu não mexo no celular do meu marido. O celular dele fica do meu lado, eu sei a senha, ele pode sair, ele pode fazer o que ele quiser, do jeito que tá. Às vezes eu posso até virar o celular para baixo. Mas isso é uma questão que é particular, tá, gente? Só tô dando um exemplo aqui que é meu. Mas eu acho que vocês precisam criar, primeiro pensar qual é a necessidade de mexer no celular do outro, né? Por que eu tenho que mexer, que eu digo assim, olha, pega meu celular, põe no GPS, pega meu celular, pesquisa alguma coisa no Google, Gente, isso não, tá? Isso não seria o mexer. O mexer que eu digo é entrar nas particularidades. É entrar no Facebook, é lá nas mensagens, é ir no Instagram, é ir nos direct, é entrar item por item em todos os assuntos de WhatsApp, né? Porque eu não sei se você sabe, mas no WhatsApp tem como procurar. Então, às vezes a pessoa pode escrever assim, sexo, e aí o WhatsApp ele procura pela palavra, né? Então tem gente que faz isso, né? Então eu acho que isso já pode dar indício, sim, para um comportamento fora de um padrão natural, gente, tá bom? Não que ele já seja doentio. Uma outra coisa agora que eu tava me lembrando aquela opção que o iPhone tem, né, do iCloud, que rastreia. Bom, se a gente entrar agora, né, no iPhone, todo mundo sabe onde todo mundo tá, né? Eu sei, se uma pessoa tiver minha senha, vai saber. Então, assim, já tive muitos casos, assim, das pessoas estarem acompanhando onde a pessoa tá andando e depois chega em casa e faz todo a busca, né, pra ver se essa pessoa ela vai de fato falar onde ela tava, pra ver se vai bater a história. Um ponto, né, por exemplo, se tu tá vindo de uma desconfiança, é muito melhor tu chegar com teu parceiro e conversar sobre a desconfiança do que tu criar esses comportamentos que são compulsivos e às vezes até paranoicos, né, de ficar indo atrás, sempre buscando alguma coisa, e comportamentos persecutórios também, né. Então isso é um alerta aí pra vocês. Bom, deixa eu ver aqui, perguntar com quem você está conversando no WhatsApp. Pergunta simples, mas poderia ser um dos sinais? Não. Gente, perguntar com quem está conversando no WhatsApp não entraria nesse caso, tá bom? Uma pergunta normal, natural. Às vezes tá vendo teu parceiro tá ali bem concentrado, é natural. Perguntar com quem tá conversando, né? Tranquilo. Em que tive esse tipo de comportamento depois de ter sido traída. Hoje vivo em relacionamento com outra pessoa e estou muito melhor. Sem nenhuma desconfiança. Excelente, Ana Marisa. Então aqui tu é um exemplo de uma pessoa que já viveu isso e conseguiu se reorganizar numa outra relação e hoje vive ok. Sensacional. São vários fatores. Carência também. Durante o tempo sentia ciúmes do meu esposo em relação que ele tinha 2 amigas. Olha que legal aqui a Mari, né? Eu já vi que começou a aparecer, né? Então as pessoas elas fazem muito associação aos ciúmes, né? Sim,
tá dentro, tá, gente? Então, assim, dentro do amor doentio, ou da paixão, ou dos ciúmes, a gente tá falando dessa psicopatologia. Quando eu falei para vocês que existem casos que são de psicopatologia, existe um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo que também, as pessoas que sofrem desse tipo de personalidade também têm uma predisposição a ter esse tipo de comportamento. Quando eu percebi que eu estava fazendo isso, eu parei, depositei a confiança na pessoa. Ótimo, Najara, parabéns. Adorei o tema, tive um relacionamento de mais de 5 anos e o ex aprontou tanto que fiquei com uma dificuldade enorme de confiar. Exato, porque o que acontece, né? As experiências traumáticas que a gente vai tendo no nosso córtex pré-frontal vai guardando, vai tendo registros de imagem e sensações. Então, a leitura que a gente faz, por exemplo, se vocês ficam muito tempo numa relação, sei lá, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e a relação ela é pautada muito mais pela via da desconfiança, justamente porque tem motivos, quando tu termina essa relação, automaticamente tu vai olhar para outras pessoas, quando tu vai construir uma outra relação, a primeira coisa que tu vai fazer é associar. Será que vai acontecer a mesma coisa que já aconteceu nas anteriores? Isso é bem comum, gente. A insegurança consigo mesmo pode gerar também esse tipo de comportamento? Sim, Thaís, excelente pergunta. Uma das causas, né, do amor patológico é, digamos assim, daquelas pessoas que na sua primeira infância viveu com pouca atenção, pouco amor, pouco carinho, zelo, cuidado. Então são pessoas que na sua idade adulta, na adolescência, idade adulta, elas buscam pessoas que decidem por ela, que ela se sinta segura, que controlam a sua vida, entende? Como se ela entregasse a vida dela para aquela pessoa. É a forma que ela vai entender mais ou menos de o que é cuidado. E isso é um comportamento também, e gera comportamento de autonegligência consigo e de autodestrutivo. Porque são pessoas que precisam do outro para se sentir bem. Então literalmente jogam a sua vida no outro e o outro que decide por ela. Inclusive, às vezes, decide roupa, decide cardápio de restaurante, decide viagens, decide até faculdade, decide tudo. Entende? Amor, o que tu acha disso? Aí o amor vai lá e diz, eu acho isso, ok, eu faço. Então, tem bastante a ver, então, com isso também, tá? Eu tive esse problema por muito tempo, terminamos, depois voltamos, porque nos comprometemos. Hoje estamos noivos, que legal, parabéns! Sensação de angústia, segurança, quais são as técnicas para colocarmos isso em prática e restabelecer? Eu sinto muita falta de carinho no meu relacionamento. Ótimo. Bruna, sente muita falta, né, de carinho no teu relacionamento? 2 coisas que tu precisa verificar. Conversar com teu parceiro sobre isso e entender que se o padrão do teu parceiro não é de carinho, e quando eu falo de padrão, eu falo de histórico de vida, histórico de família, vocês vão ter que aprender a fazer carinho um ao outro juntos. Ainda falando sobre decidir pela pessoa, podemos destruir um relacionamento dessa forma? Sim, claro que pode, porque se a outra pessoa, geralmente a outra pessoa pode se sentir muito sufocada com esse comportamento e ela pode querer romper justamente por se sentir sufocada. Porque a pessoa que sofre, ela não entende que isso é uma doença, que isso é um sofrimento, ela faz uma leitura de que isso é algo natural, que faz parte, inclusive ela vai falar que é amor. Vai falar assim, as pessoas têm inveja, porque a gente se dá muito bem, porque a gente se acerta muito, porque a gente ama estar junto, e ela não vai entender que isso se trata de uma doença. Um dado que é muito, muito, muito importante é o seguinte, sabe esses casos que a gente vê na TV sobre homicídio e suicídio e homicídio de relacionamentos? Tem estudos que evidenciam que a grande parte destes crimes, eles são cometidos justamente pelo amor doentio. Então, pelo relacionamento doentio que acabou, então, na morte, né? Um mata o parceiro e depois se mata. Sandra, excelente. Relacionamentos abusivos emocionais. Tem algo relacionado? Sim, aqui dentro. Tá dentro dos relacionamentos abusivos. Aqui, olha, essa é legal, essa tua fala, Paula, né? Fala de
o marido, né, colocar sempre a esposa para baixo dentro do amor patológico, não se encaixaria, né? Porque dentro do amor patológico, então, é a pessoa que vive na vida da outra pessoa. Então, vai endeusar tudo aquilo que a pessoa faz. Existem comportamentos misóginos, né? Dá uma lida sobre isso, e também num outro momento eu posso falar sobre. Não sei se é o caso, mas é o que me ocorreu agora, dada a tua breve explicação, tá bem? Além da psicoterapia, o que vamos fazer para mudar alguns pontos que você está falando? Isso, vamos conversar agora sobre isso, né? O que a gente pode fazer para mudar? Primeiro, a pessoa tem que ter consciência de que o que ela está fazendo foge da normalidade. Ela precisa olhar para os relacionamentos ao redor e observar o que eles têm de diferente. Como são estes relacionamentos? Qual é o convívio social? As pessoas podem viajar com seus amigos, a pessoa pode não ligar, né, por exemplo, no almoço, ou na metade da tarde, ou já no início da manhã, e tá tudo bem. Então, a pessoa ela pode ter a vida dela própria. Então, eu preciso olhar para o lado e visualizar que aquelas pessoas ali têm um relacionamento que é muito diferente do meu, tá bom? Então, é necessário, primeiro ponto, se dar conta. Eu preciso me dar conta. E não é um se dar conta assim, ó. Ah, sim, isso acontece comigo e passar batido. Não. É pegar isso que acontece com vocês e aí trabalhar. Tentar entender o porquê que vocês são assim. Se isso vem de um histórico familiar, se isso vem de traumas, se isso vem em decorrência de uma fragilidade que tu tá passando no momento, ou se isso pode ser sintoma já de uma psicopatologia. Então, isso também são pontos que vocês precisam refletir. Com certeza precisam conversar com o seu parceiro, né, e expor isso. Olha, tu percebe que tem uma intensidade, que tem uma fixação, que tem essa dependência, né, na vida na tua vida, no caso do parceiro. Então é preciso falar, é preciso ser muito claro com o seu parceiro, porque ele vai precisar também te ajudar, né? Por exemplo, assim, pode ajudar com o celular, mudando senha. O importante é assim, gente, não é gerar no outro mais dúvida, entende? Mas é ajudar e não dar espaço para que aquela pessoa seja incentivada a fazer o que ela estava fazendo. Então, assim, ó, é um parceiro ou uma parceira que vai ter que acolher aquela pessoa naquele momento, para mostrar, olha, eu tô junto aqui contigo, a gente vai superar essa situação desconfortável, mas eu vou tentar cada vez mais ser transparente, mais claro, minimizando as tuas dúvidas, mas também eu vou te dar limites, entende? Então, por exemplo, assim, gente, quem tem amor patológico, às vezes liga 100 vezes pro parceiro. O parceiro não atendeu, fica ligando, mas assim, ó, insistentemente. A pessoa pega o celular, tem 100 e poucas mensagens, tem às vezes umas 100 ligações, liga na madrugada, liga de manhã, liga de tarde. Ah, amor, o que tu tá fazendo? É interessante, isso eu não falei ainda pra vocês, porque geralmente eles associam isso com cuidado. Ai, como eu tô te cuidando, ai, olha só, ai, amor, mas eu tô fazendo isso que é só por cuidado, né? Então, são pessoas que são capazes de ir no mercado para comprar tudo que a pessoa precisa, justamente para não deixar o outro num convívio que ela vai entender social dentro do mercado. E claro que essas pessoas, né, vocês percebam, né, que para ficar tão focada no outro, ela acaba deixando muito a vida dela de lado. Então, elas às vezes saem do trabalho e vivem exclusivamente para a relação, certo? Então, é preciso conversar com seus parceiros. Primeiro que é preciso se dar conta, conversar com seu parceiro, buscar com certeza, gente, psicoterapia, para que vocês consigam trabalhar esses pontos e criar recursos internos, psíquicos, para enfrentar essa situação que a gente sabe que ela é frustrante e muito traumatizante. E isso, Paola, pode... Michelin, né? Agora não sei se é Paola. Bom, pode sim, tá? Pode ter alguma coisa ligada com algum tipo de psicopatologia, com certeza, e a ansiedade inclui isso. Isso é mais comum em mulher. Então, esses tempos eu tava lendo um estudo e eles falavam, não era uma pesquisa, tá, gente? Eles comentavam, aqui em São Paulo tem um... Ai, gente, agora não vou saber falar um nome. Na USP, Amor em Excesso. É muito legal, gente. Quem é de São Paulo, inclusive, pode procurar. É um espaço que tem na USP, que é justamente para fazer atendimentos de amor
patológico, amor doentio, excesso de amor, é um nome muito legal, inclusive. E eu tava lendo, justamente era uma matéria lá que falavam que quem mais sofre sim são mulheres mais jovens e até por volta de 30 anos, mais ou menos. Mas que claro que pessoas acima disso também podem sofrer. Homens, gente, também sofrem, falo isso pela minha experiência clínica. Então não é que só mulheres sofrem. A tendência é que mulheres sofram mais do que isso. Muito relativo, volto a dizer, não é uma pesquisa científica, tá bom? São experiências, então de repente se lá nesse grupo que eu tô falando para vocês da USP são mais mulheres, eles vão se basear pelas mulheres. Agora eu, por exemplo, no meu consultório eu posso dizer para vocês que olha, a diferença seria de 60 para 40, 60% mulher e 40% homem, então já não é uma diferença tão grande. Mas será que nós mesmos também não incentivamos o outro nesse amor doentio, motivando os ciúmes e aumentando as desconfianças? Rose, se tem uma relação que acontece isso, tu tá incentivando a desconfiança, né? Isso com certeza. Isso é um indício de depressão? Pode ser um indício de depressão também. Quem tem essa patologia, a probabilidade de ser assim... Rebeca, não necessariamente se tu vive uma relação dessa forma, o teu outro relacionamento, o próximo relacionamento vai ser assim também, tá? Isso acontece muito, mas muito mesmo, de acordo com a relação que tu estabelece com o teu parceiro. E também com o teu momento de vida, né? Porque a gente sabe que tem muitos parceiros que incentivam. Antes mesmo alguém falou ali, mas e se o parceiro gosta? Né? Então pode ter um comportamento também meio sadomasoquista. Né? Nós vamos estar falando de uma outra psicopatologia. Mulheres que amam demais, Marcela. Excelente. A minha especialização clínica, gente, é sistêmica. Se a patologia for na mulher, necessariamente há homens que atraem esse tipo de mulher ou vice-versa? Sim, principalmente se a gente fizer a leitura do sadomasoquista. Então, vai ter homens que vão ser atraídos. Mas olha que legal, a nossa escolha pelo parceiro, ela se dá na maioria das vezes até de forma inconsciente, gente. Então, se colocasse 10 homens aqui, a minha escolha, ela é uma escolha inconsciente e não necessariamente vai ser pelo cara mais bonito, pelo cara que eu admiro tal coisa. E com vocês da mesma forma. Ela é uma escolha que é muito inconsciente. Então, né, a atração, ela vai também pela via inconsciente. Tenho toque, os meus pensamentos são terríveis. É bem difícil controlar os comportamentos compulsivos, né, e os pensamentos obsessivos, né, Luciana? É uma verdade. Então, é importante que tu faça terapia, que tu converse bastante com a tua psicóloga sobre os teus pensamentos disfuncionais e que tu entenda, né, que tu entenda o porquê que eles acontecem e como eles acontecem e que tu busque recursos e principalmente assim muita força para enfrentar os pensamentos obsessivos e os comportamentos compulsivos, se baseando sempre na distinção da realidade, daquilo que é irreal do real. Não acho que exista amor entre homem e mulher e quando o parceiro gosta de ciúmes. Depende, gente, o tipo de ciúmes que ele gosta e a intensidade dos ciúmes, né? Então, é muito relativo. Você podia falar também sobre como a família pode fazer um relacionamento? Posso, Josi, em outro momento, sim. Certo? Então, gente, o que vocês precisam é sempre ficar atento é a fixação e a dependência do seu parceiro. Lembrando o que nós conversamos na semana passada, no relacionamento é sempre bacana criar regras e não criar uma desconfiança, entende? Por exemplo, eu não vou querer que mexa aqui, aqui não pode olhar. Não crie esse tipo de desconfiança, porque tu só vai estar fomentando no outro justamente isso, né? E isso vai te afastar também da tua relação e vai causar no outro curiosidade, tá bom? Gente, então nos vemos semana que vem. O assunto então vai ser traição. Vamos falar sobre traição. Já faz tempo que vocês vêm me perguntando, né? Mas eu acredito que eu venho dando uma segurada no assunto, porque ele vai ser um assunto bastante polêmico. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas já venham para nossa conversa desprovidos de julgamento. Nós vamos falar teoricamente sobre traição e o impacto dela na vida das pessoas, tá bom? Gente,
Beijo aí pra vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até semana que vem.